E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando Mateus, o Evangelho do Reino, e temos como base a revista Compromisso. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 4 da revista. E essa lição tem o tema A Autoridade de Jesus. E para nós começarmos nossa aula, eu irei fazer uma oração e aí depois nós iniciamos o nosso estudo. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça sobre nós e obrigado porque podemos, Deus, estar aqui estudando um pouco mais da tua palavra, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor, sobre Jesus. Muito obrigado. A aula de hoje tem o tema Autoridade de Jesus e eu lhe peço que o Senhor nos ajude a entender, a aprender um pouco mais sobre esse tema, Pai. No nome de Jesus, esteja com cada um dos que estão aqui estudando essa lição, trazendo entendimento às nossas mentes, Pai. No nome de Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Pessoal, o texto áudio da nossa lição está lá no capítulo 9 de Mateus, versículo 6, que diz assim: Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Para nós estudarmos a aula de hoje, nós faremos a leitura dos capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus. Então começaremos aqui pelo capítulo 8 e já em sequência faremos a leitura também do capítulo 9 e depois nós conversaremos um pouco sobre esses textos. Quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre,
Eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro.
o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse: Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Certo, pessoal? Então, aqui nos primeiros 4 capítulos de Mateus, nós vemos a apresentação da pessoa do Rei Jesus, né? Aí nos capítulos 5, 6 e 7, que foram os capítulos que nós estudamos na aula passada, nós temos os princípios morais e espirituais dados pelo rei. E agora, nos capítulos 8 e 9, que nós fizemos a leitura nessa aula, estamos diante do poder do rei, que Mateus mostra claramente nos milagres narrados nesse texto. Não está em ordem cronológica, mas Mateus ele apresenta todos esses milagres, apresenta todos eles para nos mostrar que o rei veio para ensinar, pregar e curar. Mostra com palavras e milagres toda a sua autoridade. Então, pessoal, a gente começa aqui a nossa discussão com o tema Os milagres acontecem. Então, nos capítulos 8 e 9, nós temos 10 milagres realizados com toda a autoridade pelo Rei Jesus. E aí nós temos uma narrativa clara de acontecimentos para autenticar toda a sua autoridade. Então, por exemplo, nós temos aqui no capítulo 9 de Mateus, versículo 6, né?
Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Então, nós temos uma narrativa de acontecimentos para autenticar toda a sua autoridade, toda a autoridade de Jesus. Além disso, enfatiza o valor da fé para que os milagres sejam concretizados. Então, por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 22. Jesus se voltou e, quando a viu, disse: Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Então, a gente vê aqui, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, vários milagres realizados com toda a autoridade pelo Rei Jesus. Uma narrativa clara de acontecimentos para autenticar toda a sua autoridade. E, além disso, enfatiza o valor da fé para que os milagres sejam concretizados. Jesus cura doenças em pessoas que o procuraram. 6 são doenças físicas, como lepra, a cegueira, a surdez, a paralisia, virose, hemorragia, e uma doença espiritual, que são os endemoniados. Nessa narrativa sucessiva de curas, também acontece a calmaria do mar, que foi uma prova insofismável do poder de Jesus também sobre a natureza. Então, nós temos lá no capítulo 8, dos versículos 23 ao 27, essa narrativa da calmaria do mar. E aí a gente pensa, né? Que experiência fantástica para aqueles homens, né? Mas, com tudo o que tinham visto de curas, ainda lhes faltava fé, igual nós vemos descrito no capítulo 8, versículos de 25 ao 27. Então, pessoal, nós começamos aqui falando um pouco sobre a lepra, tendo como base Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. A lepra, ou hanseníase, como nós conhecemos hoje, né, é uma doença infecciosa e ela é causada por uma bactéria que tem o nome Mycobacterium. Essa bactéria, ela lesiona os nervos periféricos e ela diminui a sensibilidade da pele. Sua característica são manchas na pele e ela é uma doença contagiosa. Em nossos dias, o tratamento para essa doença é feito sem a necessidade de internação. Uma das características dessa doença é que a pessoa pode perder um dedo e não sentir dor. A dor, ela é o alerta do corpo de que alguma coisa está errada. E aí o autor aqui da revista ele sugere a leitura do livro A Dádiva da Dor, de Philip Yancey, publicada pela editora Mundo Cristão. E aí, pessoal, na Palestina, lá no tempo de Jesus, quando uma pessoa tinha lepra, essa pessoa ela era isolada de tudo e de todos. Como é uma doença que apresenta infecções na pele, era facilmente detectada por qualquer pessoa, e isso isolava mais ainda o paciente. Mas, nesse caso, o leproso ele se aproxima e diz a Jesus: Se quiseres, pode purificar-me. No capítulo 8, versículo 2. E Jesus, sem medo algum, toca naquele homem e ainda diz: Quero ser purificado. Então, o leproso chegou a Jesus com confiança, com humildade e muita reverência. Mas tinha uma recomendação, que era não comentar com ninguém e se apresentar ao sacerdote cumprindo assim a lei de Moisés. E aí, pessoal, fica a reflexão, né? Como temos colocado para Jesus as nossas dificuldades? E além disso, você seria capaz de cumprir essa ordem depois de uma experiência dessas? Fica aí para a gente refletir. E aí, continuando, a gente conversa um pouco sobre Jesus cura à distância e presencial. E aí a gente discute os versículos de 5 a 17 do capítulo 8 de Mateus. Pessoal, o centurião, ele era um comandante militar que tinha sob sua responsabilidade 100 homens. 100 vem de centura.
palavra latina que originou centurião. Esse centurião, ele era gentil e reconhece o poder de Jesus para curar um de seus comandados, que agora está paralítico e sobre a cama. Jesus, ele se oferece para ir à sua casa, e o centurião ele se assusta e faz uma comparação com sua tática de dar ordens para seus subordinados, e entendia que Jesus poderia fazer o mesmo. E diante dessa reação, Jesus o elogia e solicita que volte, porque seu empregado está curado. Um gentil mostrando uma fé inabalável naquele que pode todas as coisas, mesmo à distância. Um gentil reconhece o Deus dos Hebreus. Jesus veio para todos. E aí, seguindo o texto, nós vemos um pouco sobre a sogra de Pedro. Jesus ele aparece na casa de Pedro e encontra a sogra dele acamada. Ela estava com febre. E aí, segundo o comentarista William Barclay, havia na região 3 tipos de febre. A febre de Malta, que se caracterizava por debilidade e anemia. A febre intermitente, como a do tifo, e a febre da malária. Como era uma região de rios e havia muitos mosquitos que transmitiam a malária, possivelmente a sogra de Pedro tinha febre, calafrios e mal-estar. E Jesus a toca e cura. Então ela se levanta e vai preparar um gostoso lanche para todos. E aqui, pessoal, nós vemos 2 situações, né? Considerando o centurião e a sogra de Pedro. 2 situações. Uma ele cura de longe e outra ele toca na pessoa e a cura. Em uma cura, um homem. Em outra cura, uma mulher. É fantástico. Sem preconceitos, mas com muito poder. E aí depois nós vemos outras curas, né? E aí nós conversaremos sobre trechos de Mateus, capítulo 8 e também do capítulo 9 de Mateus. Então aqui no primeiro texto, Mateus 8, 28 a 34, aparece a cura de 2 endemoniados. 2 pessoas que traziam medo moravam em sepulcros e atormentavam a todos. Quando os 2 veem Jesus, se assustam porque o inimigo que os possuía reconheceu o Salvador, citando: "Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar?" Mateus 8, versículo 29. Ora, quem atormentava eram eles e não Jesus. Foram expulsos e tomaram uma manada de porcos que se atirou ao mar. E aí, os que cuidavam da manada, ao verem o prejuízo, correu para a cidade comunicando o acontecido e todos pediram que Jesus saísse de lá. E aí é interessante notar que as pessoas, elas não ficaram alegres com a cura dos 2 que traziam terror a todos, mas com o prejuízo financeiro. O ser humano continua o mesmo, mais interessado nos lucros e riquezas do que nas pessoas. É o que vemos também em nossos dias. O segundo texto, pessoal, Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, narra a cura de um paralítico em Cafarnaum. Os amigos o trouxeram, deitado em uma maca. Creio que todos esperavam a cura e o homem sair andando. Mas Jesus ele inverte a ordem e perdoa os pecados dele. Ninguém fala nada, mas Jesus conhece os pensamentos e provoca com a famosa pergunta: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Os versículos 5 e 6 do capítulo 9. E aí Jesus ele mostra sua autoridade em perdoar os pecados e depois diz ao homem: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. E assim aconteceu. Cada caso é um caso, e Jesus respeita cada pessoa com sua maneira de ser e agir. Não trata coletivamente, mas individualmente, segundo as necessidades de cada pessoa. Quem sabe se aquele homem estava sofrendo mais pelos pecados cometidos
do que numa maca, sendo carregado por amigos, né? Então, Jesus sabe de nossas necessidades e atende a cada um. O terceiro texto, pessoal, Mateus capítulo 9, versículos de 18 a 26, é muito interessante, pois trata da filha de Jairo. E aí, posteriormente, ele vai falar também sobre a mulher com hemorragia. Então, primeiramente, falando sobre a filha de Jairo, ela era uma adolescente e, nesse texto, um chefe da sinagoga, um líder, um pai aflito, busca Jesus para comunicar que a sua adolescente está morta. Jesus o acompanha e, quando chega na casa, os amigos e parentes estavam pranteando a morte. Mas Jesus diz que ela dorme. E aí todos riram dele. Jesus manda todos saírem e pega em sua mão e a levanta. E aí imagina a alegria dos pais ao ver a filha em pé e abraçando-os. E ao mesmo tempo a cara de quem tinha rido, né? Rido antes quando ele disse que a menina dormia. Mas ao receber a notícia da menina, enquanto caminhava, Jesus teve um encontro. Um encontro com uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Não era tocada por ninguém, pois a lei proibia tocar qualquer mulher enquanto estivesse menstruada. 12 anos sem receber um abraço, um toque. Para não complicar a vida de Jesus, essa mulher ela chega por detrás e apenas toca na borda do manto, na beirada da capa, que era o uso comum dos homens na época. Ela não pede nada, não fala nada, mas chega com a convicção de que só o toque seria o suficiente. Ela toca e sente que o fluxo parou. Só ela podia saber disso, claro. E Jesus volta-se para ela e diz: Ânimo, filha, a tua fé te salvou. Só os dois sabiam o que tinha acontecido. Jesus ele não ficou divulgando a situação dela e expondo publicamente, mas apenas parabenizou sua fé. Ninguém entendeu nada, mas aquela mulher e Jesus sabiam o que havia acontecido. E assim, Jesus cuida de cada um de nós segundo as nossas necessidades, sem nos expor. E aí, pessoal, o quarto texto, Mateus capítulo 9, dos versículos 27 ao 34, ele apresenta dois cegos que pedem cura. Antes, Jesus ele pergunta para esses cegos se eles acreditam que podem ser curados e prontamente eles respondem que sim. Então, Jesus, com base na resposta positiva, tocou em seus olhos e ambos puderam ver. A fé que ambos demonstraram foi a razão principal da cura. A fé é a base principal dessas curas feitas por Jesus. Ele tem poder e autoridade, mas conta com nossa fé. Em cada uma dessas situações, as pessoas foram abençoadas porque sua fé no Rei dos Reis tornou sua fé no Rei dos Reis se tornou o principal alicerce. E aí, pessoal, como conclusão da aula de hoje, nós vemos que Jesus, depois de andar muito e fazer muitos milagres, ainda via a necessidade do povo e se compadecia dele. Por isso a famosa expressão: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O desafio é que cada cristão comprometido com Jesus seja um anunciador dessas boas novas em sua maneira de viver. Então, não seja um fake news do Evangelho, dizendo-se cristão, mas seu comportamento anula tudo o que fala. Seja um true news, um divulgador de verdade, né, de notícias verdadeiras, transmitindo e vivendo a verdadeira vida cristã. Amém? Pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de número 4 da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira.
Recomendo que você adquira esse material, igual a gente vem falando nas outras aulas, né? Se você tiver alguma dificuldade para adquirir, você pode falar conosco. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo como você pode adquirir esse material. Estou deixando aqui o link do site para você comprar essa revista. E se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco que nós estaremos enviando ele para você, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, você pode nos escrever, mandar seu comentário. E do mais, muito obrigado, obrigado pelo tempo que você esteve aqui. Espero que a aula tenha sido clara, entendível. E se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma questão, algum comentário, pode estar conversando com a gente, tá bom? Estaremos aqui para estarmos interagindo com vocês. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês, suas famílias. Tenham um ótimo domingo ou um ótimo dia, uma ótima semana, independente do dia que vocês estejam assistindo. E até mais, pessoal. Deus os abençoe.